Vender, vender e vender. Esse é o lema de todo corretor. O nosso ADM ou o nosso pós-vendas pode dar uma falhada às vezes, mas nunca a nossa parte comercial. Por isso eu quero te perguntar, corretor, como estão as suas vendas? Você acredita que poderia estar vendendo mais? No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas e te mostrar como você pode aumentar as suas vendas de plano de saúde na prática. Eu sou o Léo Mendes, corretor e empreendedor. Estou focado em atrair, formar e desenvolver corretores de seguros e corretores de plano de saúde. E a grande pergunta é, então como eu faço para aumentar as minhas vendas de forma certeira e de forma prática? E para responder essa pergunta, eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte, eu vou te mostrar as 4 etapas que todo cliente ele passa até com que ele tome uma decisão de compra. Já na segunda parte, eu quero te mostrar algumas dicas práticas de como você pode aumentar as suas vendas de plano de saúde. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando da primeira parte, que são as 4 etapas que todo cliente ele precisa passar até com que ele tome a decisão de compra. A primeira etapa é, o seu cliente ainda nem sabe que tem um problema. Para você que está acostumado a vender plano de saúde, muitas vezes você utiliza aquela abordagem, economize até 40% com o seu plano de saúde. Ou seja, você está tentando justamente trazer a curiosidade dele, conversar com ele a respeito dessa redução. Na verdade, dessa possível redução, mostrando para ele algo que ele ainda nem sabe. Perfeito? Então é a partir daí que ele descobre que tem um problema e você, como corretor, vai precisar colocar uma pulguinha atrás da orelha dele. Ou seja, vai mostrar com aquela economia que ele poderia fazer dos 40%, ele poderia estar viajando, ele poderia estar usando dinheiro com alguma outra coisa. Ele vai começar a enxergar que ele tem uma dor, ou seja, um problema que precisa ser resolvido por você. A partir do momento que ele descobriu que tem um problema, ele vai começar a argumentar com você as alternativas que ele tem. E é aí que você, corretor, precisa estar preparado para mostrar para ele um caminho para resolver a sua dor. Então você vai propor para ele, por exemplo, um plano de saúde com CNPJ, ou com outra operadora, ou de algum outro jeito, focado em resolver o problema que você mesmo mostrou para ele. Desta forma, ele vai começar a avaliar as alternativas que ele tem, mas ainda falta cumprir a última etapa. Então, ele precisa descobrir que você é o corretor certo para resolver o problema dele. E para isso, você precisa se conectar com o seu cliente. Mas, Léo, como que eu me conecto com o meu cliente? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é durante toda a experiência que você tiver com ele, durante as suas conversas, seja pelo WhatsApp, ligação ou presencial, mostre empatia pelo seu cliente. Se coloque no lugar dele e mostre que você está interessado em realmente resolver aquela dor que ele tem. E nunca se esqueça de prestar um atendimento incrível para o seu cliente. Isso vai fazer com que realmente você consiga se conectar com ele. E quando você faz um bom atendimento, você já tem relacionamento com esses clientes, sempre aquele cliente ele vai procurar você para resolver o problema dele. Ô Eric, me tira uma dúvida, você concorda comigo que todo cliente ele precisa passar por essas 4 etapas até com que ele tome uma decisão de compra? Ô Léo, vou responder essa pergunta com um exemplo que aconteceu comigo semana passada, né? Eu tenho um amigo que é cliente, fui eu que fechei o plano de saúde dele há um tempo atrás, e eu me dei uma pulguinha atrás da orelha e eu resolvi bater lá na porta dele e pedir para avaliar o plano de saúde dele. Nesse momento, eu percebi que ele podia ter algo mais barato com as mesmas vantagens que ele tinha. Quando eu mostrei isso para ele, foi inevitável. Ele falou, Eric, tá bom, quais que são as alternativas? Já que você consegue fazer isso para mim, quais que são? Né? Eu fui lá, mostrei todas as apresentações, todos os planos que podia fazer a redução de custo para ele, deixei muito bem explicado que ele não ia perder nenhum benefício. E por eu já ter um relacionamento já com esse cliente, eu já tinha fechado o plano de saúde dele, foi certeiro. Ele já sabia que eu era o corretor certo para fechar
Foi uma venda que eu que coloquei a pulguinha atrás da orelha dele e finalizei. Dinheiro no bolso. É exatamente isso, Eric. E, gente, isso acontece direto na vida de um corretor, seja em momentos formais ou às vezes numa roda de amigos. Se você é um corretor que ficar antenado nas oportunidades, você vai poder fazer muitas vendas mostrando que ele tem um problema. Agora que você já enxergou quais são as 4 etapas que todo cliente precisa passar até com que ele tome uma decisão de compra, eu quero te falar um pouquinho mais sobre dicas práticas de como você pode vender mais plano de saúde. Mas antes da gente continuar, gente, não se esqueça de dar uma força e se inscrever no canal, para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Agora vamos falar das dicas práticas. E a primeira dica que eu quero compartilhar com você é: fragmente as suas metas. Geralmente nós corretores estipulamos uma ou 2 metas principais. A gente fala muito de quantidade de vidas vendidas no final do mês ou a produção que a gente conseguiu fechar, perfeito? Mas o que a gente acaba se esquecendo é que para que a gente consiga atingir essa produção ou quantidade de vidas no final do mês, a gente precisa cumprir uma jornada com várias ações. Então a minha proposta e a minha sugestão é: fragmente isso. Mas, Léo, como que eu posso fazer isso na prática? Se a sua meta de produção é, por exemplo, R$5.000, você precisa entender quais etapas você cumpre até você conseguir fechar esses R$5.000. Pense comigo, se você envia 5 cotações por dia, ao longo do mês você vai enviar 110 cotações. E com um aproveitamento de 10%, você vai conseguir fechar 11 contratos. Se o ticket médio dos seus contratos é mais ou menos R$450, você vai atingir a sua meta de R$5.000 de produção. Então, talvez a sua principal meta seja enviar 5 cotações por dia para os seus clientes. A segunda dica que eu quero te passar é: não se esqueça que você sempre vende para pessoas. Você pode estar tentando vender um plano individual ou um plano empresarial, mas você sempre vai negociar com pessoas. Por isso pense, empatia é fundamental. Outro ponto que eu gosto de comentar é: seja um camaleão. Quando você trata com pessoas, tudo pode acontecer e você precisa estar preparado para diversos cenários. E não se esqueça que nem sempre vai dar a lógica. Mas, Léo, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que às vezes você vai fazer um trabalho incrível. Você vai apresentar um estudo perfeito para o seu cliente, você vai mostrar quais são as alternativas que ele tem e mostrar como que ele pode resolver um problema. Mas pode ser que aquele cliente opte em fechar com outro corretor e não com você, mas simplesmente por ser um familiar dele ou por algum outro motivo irracional. Então, se você fez um bom trabalho, fique tranquilo e mesmo perdendo uma venda, siga em frente. Uma outra dica que eu quero compartilhar com você é: se preocupe com os detalhes. Isso significa que o arroz com feijão bem feito não será o suficiente para você continuar crescendo. Então, a partir de um determinado momento, os detalhes vão fazer toda a diferença para que você consiga aumentar as suas vendas. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender isso melhor. O primeiro exemplo que eu vejo muito é o corretor não se preocupando com a escrita, colocando vários erros de português ao longo da frase no WhatsApp, por exemplo. Mas, se do outro lado tem um cliente que se preocupa e se incomoda com isso, provavelmente você está perdendo pontos com ele. Isso pode fazer com que ele feche com outro corretor. Outro ponto importante é a foto do WhatsApp. Parece besteira, mas não é. Se você tem uma foto muito informal no seu WhatsApp e tem um cliente do outro lado que se preocupa com isso, ele quer saber quem é você, isso pode também fazer uma diferença muito grande na hora do fechamento. Quando você envia uma apresentação de plano de saúde para o seu cliente, você se preocupa em saber se ele realmente vai entender tudo o que você está mandando? Isso também é um ponto muito importante. Às vezes a gente, corretor, manda de uma forma com que nós entenderíamos, mas não do jeito que o cliente vai entender. Por fim, o último exemplo que eu quero te dar é:
Você fala para o seu cliente que você vai ligar para ele amanhã às 9 horas da manhã para conversar sobre o plano de saúde que você mandou. E aí você liga para ele 11 horas da manhã. Você se atrasa, você demora 2 horas a mais do que você tinha marcado com ele. Como que fica isso? Se o seu cliente é uma pessoa pontual, você vai perder pontos com ele. E talvez, por conta desse pequeno detalhe, ele já pode ter fechado com outro corretor. Então não se esqueça que o conjunto de detalhes bem trabalhados por você, corretor, vai fazer com que você venda mais ou menos, consiga atingir as suas metas ou não no final do mês. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O que é que quando se perde, jamais se encontrará de novo? Eu acredito que seja o tempo. Acertou. Acertou. Acertou, miserável. Você estraga pra ver. Acertou, miserável. É fácil para quem tem um roteiro na mão e pode ler. Mas é exatamente esse o ponto que eu quero colocar como última dica. Às vezes, tudo que você faz está certo. Você se preocupa com os detalhes, você atende bem seu cliente, você tem empatia, mas você precisa ter paciência, porque o resultado sempre demanda tempo. Então continue trabalhando focado que uma hora o resultado vem. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e você consiga aumentar as suas vendas de plano de saúde. Se você é um corretor focado em clientes empresariais, a gente criou um vídeo pensado em você, te dando 6 dicas de como prospectar novos clientes empresariais. É só clicar aqui e assistir o vídeo. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para que você possa assistir os próximos. Um abraço e até a próxima.